eu queria muito falar sobre essa decisão do STF, que julgou lá os ICMS, ICMS não, CSLL, não é isso? CSLL. Da Samarco, e retroagiu lá para o negócio da coisa julgada, né? E aí, pronto, aí, como você falou o princípio da anterioridade, eu tenho um princípio que eu sei que alguns advogados não conhecem, porque vocês não estudam tanto quanto eu, que o judiciário sempre obedece ao princípio da morosidade, né? Ele sempre demora muito para resolver as questões. E esse eu acho que é um caso que também atendeu bem a esse princípio da morosidade, e você teve esse descolamento entre balanços, né, das empresas e decisão judicial que afeta, inclusive, né, como é que se diz? Que escreve em pedra aquela frase que alguns atribuem ao Pedro Malan, de que no Brasil até o passado é incerto, né? Eu queria que você explicasse para a gente um pouco sobre a decisão em si, e depois a gente faz as críticas que eu acho que são mais cabíveis. Vamos lá, vamos explicar aqui a questão da coisa julgada. Isso aí, a gente que achava que a pior coisa que podia acontecer para a gente era o 7-1, a gente perdeu de 11-0. Então, assim, nunca pensem que a gente chegou no fundo do poço. O 7-1 estava até tranquilo. Foi uma questão unânime que a gente teve aqui por essa decisão de que decisões transitadas em julgado, ou seja, aquela decisão que não cabe mais recurso, acabou, está resolvida, e que depois, por exemplo, você tem essa decisão, alguns contribuintes têm essa decisão de 92, 93 e dos anos 90. E a partir dali, com essa decisão, determinado tributo era considerado inconstitucional, no caso, o CSLL. Então, você não recolhia, o contribuinte não recolhia, por quê? Porque ele tinha essa decisão, essa segurança para ele de que aquele tributo tinha sido considerado inconstitucional. 15 anos... Porque é transitado em julgado, né? É indefinitivo. Sem recurso. 15 anos depois, porque aí a gente entra no seu princípio da morosidade que agora eu vou adotar, 15 anos depois, o STF fez o quê? Ele analisou esse processo e falou, não, a CSLL, ela é constitucional sim. E aí, a partir dali, então, ficou decidido que a CSLL era constitucional. A questão é, e quem tinha a decisão? Quem tinha a decisão fica como? A decisão já está perfeita, é uma decisão, é uma segurança que você tem. E aí, como é que ficou a questão? Aí, de 2007, a gente corta para 2023, para a gente ver o seguinte, a gente tem alguns argumentos ali que o STF utilizou, principalmente com relação à concorrência. Você vai dar uma vantagem para um contribuinte que tem ação em detrimento do outro que não tem ação, em detrimento do outro que não entrou na época, enfim, é para equalizar a situação econômica. Esse foi o principal argumento. E aí eles decidiram que a coisa julgada em matéria tributária, ela vai ter essa quebra automática a partir de quando o STF decidir. Isso era algo que a gente já estava esperando, era uma coisa que a gente já imaginava que iria acontecer, por essa questão, esse argumento concorrencial, enfim. O que as pessoas, e que foi minha surpresa, foi a questão da não modulação. E o que é a modulação? É o STF decidir a partir de quando isso que ele decidiu vale. É difícil, mas a gente vai. Ele decidiu uma coisa. Vou só tentar simplificar aqui, porque eu particularmente acho isso muito confuso. Existia essa discussão sobre o CSLL, o tribunal 2007. julgou que era inconstitucional e depois desjulgou, disse que era constitucional, é isso? O STF, isso, um tribunal qualquer. O STF falou, é constitucional sim, em 2007. Lá em 2007. Isso. Mas tinham empresas, no caso da Samarco específico lá, que estava sendo julgado, que tinha uma decisão transitada em julgado, em definitivo, de que ela não precisava recolher esse tributo, porque julgado antes... Foi considerado inconstitucional, isso. Isso, que considerava isso inconstitucional. Ok, isso estava valendo, porque julgaram que era constitucional. Os outros que não tinham essa decisão estavam pagando, certo? Normal. Muito exatamente, bem. normal. Aí, a questão toda é que a gente... o STF julgou que, ok. O STF falou assim, olha, vai quebrar as decisões automaticamente. A questão que a gente ficou pensando ok, vai quebrar a decisão automaticamente, mas a partir de quando? Porque a gente tem essa questão, a gente viu muita modulação dos efeitos lá na tese do século, ICMS na base da COFINS, vai ter um impacto muito grande nos cofres públicos, então precisa modular, ou seja, vale daqui para frente. É o famoso inconstitucional peronomútil. Então, ele é inconstitucional, mas não constitucional daqui para frente. Vamos acertar, vamos deixar tudo baixo, daqui para frente vai ser. E aí, desculpa a minha ignorância agora, mas não tem um negócio que a lei não retroage para prejudicar?
Sim, tem, mas aí a gente esquece essa parte. Entendi. E aí o que acontece? A gente esquece essa parte. E aí o que acontece? Nesse caso, eu acho que todo mundo esperava uma modulação seguinte. Como é uma questão tão drástica de entendimento, então assim, pensa, eu tenho aqui, os meus investidores sabem que eu tenho uma decisão transitada em julgado, que é o famoso, até que o ministro Fux falou, está no altar do direito, né? É o mais imutável. Então eu tenho isso, os investidores acreditando nisso. Então a gente imagina que uma quebra desse tamanho, a gente teria uma modulação eventualmente. Então você, a partir daqui para frente, beleza, tudo certo. O que o STF entendeu, na realidade, foi que não seria necessário modular os efeitos, ou seja, vale desde sempre, vale desde 2007, porque, inclusive, aí a gente teve vários vídeos do ministro Barroso falando que as empresas fizeram uma aposta, acreditaram em uma modulação, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas essa é a questão toda e acabou voltando. E aí a gente tem essa situação absurda de insegurança jurídica para esse passado. Então eu brinquei que essa decisão foi tipo o imposto, eu falei que a regra DeLorean, lembra da DeLorean De Volta para o Futuro? Ela vem do futuro para ferrar o seu passado, entendeu? Ele chega lá e fala, olha, você tem um imposto para pagar. Você fala, mas eu não sabia disso. Ou então a regra do Terminator, né? O famoso I'll be back. Aí volta ali o Schwarzenegger, I'll be back, voltou e você vai ter que pagar o imposto. Então, assim, a gente ri para não chorar, né? No caso. É verdade. Porque isso, na verdade, até eu acho que o De Volta para o Futuro, acho que é a melhor imagem aí, porque ele pode ir e voltar quantas vezes ele quiser, não é mesmo? Exatamente. Ele entra no carro, volta e fala assim, que agora você paga. Você fala, mas você vai fazer o quê? Eu vou fazer o quê? Então, assim, uma insegurança tão grande de valores expressivos. E aí é engraçado, porque a gente também, nesse mesmo vídeo do ministro Barroso, ele disse, isso deveria ter sido provisionado. Gente, isso não faz sentido, se a gente for parar para pensar, como é que eu vou provisionar ou esperar uma quantia de algo que eu tenho uma certeza de quebra? Como é que eu justifico isso? Para o mercado, para os investidores, isso não tem justificativa. Eu acho que falta um pouco dessa sensibilidade, às vezes, especialmente nas decisões tributárias, de ver como é que o mundo funciona, de fato, entendeu? Como é que as relações econômicas acontecem, porque não é simplesmente falar, separe esse dinheiro, deixa ele ali, não vou investir em nada, vou deixar esse dinheiro parado. Não é assim que as coisas funcionam. O engraçado desse vídeo do Barroso é porque o Barroso, em determinado momento lá, ele fala que, né, eu não quero ofender o ministro do STF, claro, ele fala que se ele fosse empresário, ele teria provisionado, né? Eu diria que se o senhor fosse empresário, o senhor provavelmente estaria falido, né? Mas assim, mas cada um no seu ramo, né? Eu acho, inclusive, que ele não devia ter dado opinião sobre isso. Mas sobre essa decisão, sobre essa declaração, eu acho tão engraçado porque ali em 2007, no final de 2007, no julgamento da tese do século ainda, estava 6-1 para os contribuintes, a gente já tinha formado maioria, isso em 2007. Tínhamos formado maioria para os contribuintes, e aí a gente teve uma reviravolta processual, enfim, uma questão, na época, TOEFL era AGU, a gente teve uma reviravolta processual, e aí a gente recomeçou o julgamento. E esse julgamento só foi finalizado em 2017. Quando ele foi finalizado em 2017, houve a modulação. É engraçado porque o Estado não se preparou, né? Ele fez a aposta, sabia que a chance dele perder era alta, afinal já tinha uma maioria ali que já tinha formado a maioria para o contribuinte, mas nesse caso não, é só quando é o contribuinte. Eu acho isso tão curioso. Exato, isso que é um absurdo, né? Mas o que a gente, assim, para as pessoas entenderem melhor, eu cheguei a falar isso em outros programas que a gente fez, você imaginar o seguinte, porque o imposto, quem paga é o consumidor, no fim das contas. O empresário, ele coloca o imposto dentro do preço, né? As pessoas, às vezes, não raciocinam isso, né? Então, você imagina o seguinte, o cara vendeu 15 anos de produto e agora ele tem que voltar nos clientes dele e falar assim, olha só, o STF agora acha que eu tenho que pagar aquele imposto que eu não paguei, então eu te dei um desconto, mas eu preciso que você me pague. É como se ele tivesse que fazer tudo isso, porque você pega alguns impactos, praticamente quebram as empresas. E aí era uma dúvida que eu tinha, Carol, que isso é automático para as outras empresas já, ou só para quem estava na ação, que no caso lá é a Samarco? Né?
Não, essa é uma decisão para tributos que a gente considera como continuados. Então, por exemplo, o CSLL você paga todo mês ou trimestral, enfim, é uma relação continuada. Essa decisão ela não se aplica para decisões com tributos de origem, assim, de aplicação única. Vamos supor, você tem uma decisão transitada em julgado sobre ITBI, sobre Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. E aí o STF decidiu diferente da decisão que você tem. Nesse caso, não se aplica porque foi só uma vez. Você tem ali uma decisão, não é uma relação continuada. Então, vai se aplicar sim para decisões continuadas, mas eu acho importante, a gente tem que esperar ainda como é que esse processo vai se desenvolver, porque com certeza a gente vai ter embargo de declaração para algum esclarecimento, enfim, já ouvi alguns colegas falando sobre questões específicas da CSLL, que se aplicaria somente a CSLL. Então, assim, a gente ainda tem algumas coisas para passar, alguma água para passar debaixo da ponte, mas o fato é que essa SLL para todos, nesse caso aqui, já está bem claro que é a partir de 2007. Porque a ideia era que, uma empresa estaria levando vantagem sobre as outras, né, em função da decisão. É justamente isso. Para outros tributos, então, espera-se embargo de declaração, e também ficou pendente uma ideia de se isso vai ser corrigido ou não, né? No tempo. E a gente tem, assim, a gente tem hoje uma possibilidade, foi uma das coisas que eu brinquei, até quando conversei com o Cláudio a última vez, falei, olha, já é refis da coisa julgada na Austrália, entendeu? É uma coisa que a gente sabe que eventualmente pode acontecer. Por uma questão de, principalmente, multas, juros, por exemplo, quem estiver sendo cobrado não vai ter a questão de prescrição, decadência, alguma coisa assim. E aí sim, vai ter aquele valor monstruoso que a gente vai ver nos balanços e tudo mais. E vai ser um valor bem, bem considerável. A gente viu que vai ter que ser refeito para 2022. Então, assim, não é algo que é muito simples, tal como uma aposta, talvez que o ministro tenha entendido. É uma coisa que tem um impacto gigantesco econômico, um impacto gigantesco em relações de consumo. Então, assim, alguma coisa, aí pegando carona um pouco no que o ministro Fux falou, alguma coisa vai ter que ser feita. A gente espera que talvez o legislativo faça alguma coisa com relação a isso, porque a gente vai precisar corrigir isso. Não adianta deixar isso sozinho para ver se as coisas se acertam. Porque isso não é nem, como é que, tem um nome para isso, né, que o STF faz com a Constituição, mas é reescrever a Constituição, né? Essa decisão. Esse é um jeito bem respeitoso de falar.